Olá, tudo bem? Essa semana o Brasil assistiu a uma operação da Polícia Federal apreender celulares, tablets e notebooks de diversos influenciadores digitais, militantes e até parlamentares ligados à extrema-direita no Brasil, a base de sustentação que ainda persiste em apoiar o governo Bolsonaro. Essa base de sustentação, que gira em torno de 20 e 30% da população, segundo as pesquisas, tem espalhado fake news, ameaças e também injúrias e difamações e calúnias contra ministros do Supremo Tribunal Federal. É comum você assistir na internet nos últimos dias e nas últimas semanas algumas hashtags ficarem bem evidentes, como STF Vergonha Nacional, Fora STF, enfim, diversos ataques àquela instituição. As pessoas que foram alvo da operação dizem que, na realidade, o que está acontecendo é uma tentativa de censura contra o seu direito à liberdade de expressão. Mas será que é isso mesmo? Antes de analisar os fatos, eu queria pedir para você dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente vem produzindo para poder alimentar aqui o canal e também apoia a gente para que a gente possa continuar na luta pela democratização da comunicação e continuar estimulado para fazer cada vez melhor o nosso trabalho aqui. Vamos nessa? Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Essa é Sara Giromini, conhecida nas redes sociais pelo pseudônimo Sarah Winter, apelido inspirado no nome de um espiã de Hitler e membro da União Britânica de Fascistas. Além do apelido, Sarah também carrega outra homenagem ao nazismo. É uma enorme cruz de ferro tatuada no peito. A cruz de ferro era uma medalha recebida pelos que se destacavam no partido nazista e durante o regime de Hitler na Alemanha. Ela até resolveu disfarçar um tempo atrás a tatuagem, colocou uma flor por cima, mas é muito possível identificar o símbolo nazista ainda no seu peito. Sarah é a liderança pública do acampamento Os 300 do Brasil. Esse acampamento, que se dizia espontâneo, surgiu do nada, no meio de Brasília, com diversas barracas todas iguais, o que de cara levantou muita suspeita sobre a quantidade de participantes e sobre quem estaria financiando tal atividade, pois dava para ver que de espontânea aquela atividade não tinha nada. Segundo sabemos, o modelo das barracas é vendido nas lojas Havan, pertencentes a Luciano Heng, outro apoiador de Bolsonaro que é alvo da operação contra fake news, e que inclusive já foi condenado judicialmente pela prática. A Justiça Paulista condenou o empresário Luciano Heng a indenizar o reitor da Unicamp por fake news e ofensas proferidas pelo Twitter. No ano passado, o empresário Luciano Heng escreveu nas redes sociais que o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, havia gritado "Viva la Revolução!". Ele terminou seu post proferindo xingamentos e sugerindo que o mesmo fosse para a Venezuela. O acampamento foi instalado no plano piloto. Só que a Polícia Militar do Distrito Federal realizou algumas intervenções junto à manifestação. Primeiro eles queriam ficar perto do Palácio do Planalto, não foi permitido. Depois eles tentaram ficar próximos ao STF, também não foi permitido. O que aconteceu? Os manifestantes começaram a fazer convocatórias para que outras pessoas se juntassem. E essas convocações elas eram um tanto quanto explícitas quanto à iniciativa, ao objetivo desse acampamento. Falava-se em treinamento para a guerra, falava-se em utilizar roupas de guerra, calçados prontos para a batalha, falava-se inclusive em dar a vida pelo Brasil. Isso chamou a atenção das instituições,
Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, todos ficaram preocupados com as iniciativas e as intenções desse movimento. Inclusive, eles chegaram a lançar uma vaquinha na internet que juntou R$67 mil de doações para financiar instrutores que iriam dar treinamentos, local para o pessoal ficar, alimentação e tudo mais. Além dessa vaquinha e das convocações extremamente suspeitas, feitas tanto pela Sarah Winter quanto por outros membros do movimento, e também feitas em um canal do Telegram, uma outra coisa acabou chamando a atenção da polícia. É que boa parte do tempo os militantes estavam ali no plano piloto, mas outra parte do tempo eles não se encontravam ali e falavam em treinamentos. Então a Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar aonde o pessoal ia quando não estava ali, por conta das postagens um tanto quanto ameaçadoras. Descobriu-se essa semana, depois da operação, inclusive, da Polícia Federal apreendendo o material, os notebooks, celulares e tudo mais, que essas pessoas permaneciam em uma chácara, num distrito ali rural, uma zona rural próxima a Brasília, chamada Rajadinha, que fica entre duas zonas administrativas importantes, dali do Distrito Federal. Essa chácara tinha não só alojamento, mas também estruturas para treinamento militar. Quando a polícia chegou por lá, a chácara já estava vazia, e isso se acredita que foi por conta de um anúncio feito pelo Ministério Público de que iria entrar com pedido de busca e apreensão, inclusive de armas. A Sarah Winter já explicou publicamente que sim, no acampamento deles tem armas, mas que são de caçadores, colecionadores e atiradores que fazem parte do movimento. Segundo ela, essas armas seriam apenas para a legítima defesa dos indivíduos. Acredita quem quiser. Desde o início, muita gente na internet havia denunciado as intenções dos 300 do Brasil. Mesmo assim, o site onde estava localizada a campanha de financiamento coletivo do movimento ainda tinha resistido para não tirar a campanha do ar. Só que depois da operação da Polícia Federal e depois da descoberta da chácara, ficou impossível para a empresa não seguir a orientação do seu departamento jurídico. Também pudera. A gente está lidando com gente que é capaz de fazer isso aqui que você vai ver agora. Muita gente pode achar engraçado, mas não é. Não é engraçado porque, apesar de figuras caricatas como essas fazerem parte desses movimentos, tem uma outra parte dessas figuras que não tem nada de caricato. É quem planeja, é quem planta essas ideias. E essas ideias vêm sendo divulgadas mais abertamente desde 2013. Em 2013, você deve se lembrar, aconteceram as Jornadas de Junho, que vão completar agora 7 anos. Essas jornadas começaram por conta dos aumentos de passagem nos transportes coletivos nas principais capitais do país. E depois elas começaram a se movimentar em torno de bandeiras cada vez mais difusas. Uma coisa aparecia muito forte nas manifestações: a rejeição aos partidos políticos e às organizações tradicionais da sociedade. O nome disso é fascismo. Essa rejeição à liberdade de organização do outro é fascismo. Não tem outro nome. E durante as eleições de 2018, muita gente falou assim: tudo agora é fascismo. Não, não é tudo que é fascismo. Tem gente que apenas não conhece a história. Tem gente que foi enganada por conta da realidade social em que a gente vive. Tem gente que estava revoltada com a violência, com o desemprego. Acontece. Mas essas pessoas se deixaram dirigir por outras pessoas que não pensavam somente nessas questões e que nem estavam ali interessadas em atender às demandas coletivas da população. Foi esse tipo de projeto que levou à presidência Jair Messias Bolsonaro. É isso que a gente precisa combater. Quando a gente diz que a liberdade de expressão ela tem limite, a gente não está mentindo. Todos os direitos fundamentais são limitados pelos próprios direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais eles contam com uma característica, segundo os juristas, não sou eu que estou dizendo apenas, que é a indivisibilidade. Um direito fundamental representa todos os direitos fundamentais. Quando eu desrespeito um direito fundamental, eu estou desrespeitando o conjunto dos direitos fundamentais. E isso é importante a gente dizer. Então, quando alguém usa da liberdade de expressão para atacar a integridade, a honra, a dignidade de outras pessoas, essa pessoa não está exercendo a liberdade de expressão. Ela está fazendo discurso de ódio. E lugar de quem defende discurso de ódio é o banco dos réus. É por isso que não dá para chamar a operação da Polícia Federal de censura. Porque ninguém controlou antes da publicação o que você iria publicar. O que a justiça está fazendo é fazer com que você se responsabilize. Você que eu digo, essas pessoas que espalham fake news, né? Fazendo com que elas se responsabilizem pelo conteúdo que elas postam. E eu vou dizer uma coisa, demorou muito. O STF é uma das instituições que comete alguns erros importantes ao longo da história do Brasil. Foi o STF, por exemplo, que permitiu o envio de Olga Benário de volta à Alemanha para ser morta pelos nazistas num campo de concentração. Então, não se trata simplesmente de defender cegamente o STF. Quando a gente defende a operação da Polícia Federal a mando do STF, a gente está defendendo, na realidade, o pleno funcionamento das instituições democráticas, a aplicação firme do que está escrito na lei. É por isso que esse blog apoia a decisão do STF em combater as fake news e combater as ameaças. Porque se hoje a gente permitir que essas ameaças se deem contra o ministro do STF, amanhã um cidadão comum como eu ou você pode ser vítima de coisa muito pior. Aliás, se a gente lembrar direitinho, em 2018 já aconteceu isso. Vocês lembram de Moa do Catendê? Pois é, o mestre Moa foi assassinado simplesmente por ter uma opinião diferente. É esse tipo de postura que precisa ser combatida. E é esse o papel desse blog. Combater as fake news, combater as mentiras, mostrar as notícias por um outro ponto de vista que não o dessa direita conservadora que tem tomado conta de espaços como esse aqui, das redes sociais e da internet. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Isso é muito importante para estimular a gente a continuar fazendo o nosso trabalho e fazê-lo cada vez melhor. Vamos embora lutar pela democratização da comunicação.